lá, eu disse, eu não gosto desse microfone não, fico parecendo minha avó, com um gigolé. Aconteceu uma morte essa semana aqui no Alto, de um profissional do crime de muitos anos já, sabe? Valmir, que chamava o nego Valmir. Disse que arrancaram o portão da casa dele, não foi nada. Foi. Arrancaram com o carro, arrastaram o portão e deram 26 tiros nele. E ainda picharam ainda, né? A casa dele com as iniciais do Comando Vermelho. Aquilo já fez muita raiva. Aqui de casa. Ele estava até quieto. Mais ou menos, né? Mas eu digo assim, tá? Não, não adianta mais não. Estuda, menino. Estuda, menino. Já tem um link, já? Só sair matando. Daí não é um delegado, deve ser uma milícia. Para matar tudo. O nível de organização que tem hoje, Lázaro, teria como tu colocar o reloginho, porque não aparece, né? Tu lembra? Nossa, tá embaixo. Ah, aqui. Prometi, mas não, hoje eu vou registrar seu aniversário no programa, né? Foi o primeiro aqui, já tá. Ele todo feliz me mandou, né? Olha aí que me parabenizou. Aí o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado mandou aquelas notinhas, né? De parabenizar. É, A partir de agora, você acompanha o programa A Câmara no Ar. Um programa de responsabilidade da Câmara Municipal de Jucás, que tem por objetivo apresentar os trabalhos do Legislativo, levando até o ouvinte as informações que a população precisa tomar conhecimento. Programa A Câmara no Ar começa agora. seja bem-vindo, 9h07. A partir de agora, pela página da Câmara Municipal de Jucás, tem um programa A Câmara no Ar. E aqui hoje, nessa quinta-feira, 28 de outubro, dizer que é um prazer tê-lo aqui com a gente, nessa manhã que está iniciando, nessa quinta-feira, dia do funcionalismo público. Parabenizar de antemão a todo funcionário público que, com certeza, faz essa máquina girar. E a grande esmagadora maioria faz com muito prazer, com muito carinho, nosso respeito, a nossa admiração e os nossos parabéns para todos os funcionários. 9h07. Hoje eu tenho aqui a presença, além da presidente da Câmara, que conduz esse programa Câmara no Ar, nossa amiga Dora. Nós temos também a participação da vereadora Aparecida Lavô, que vem trazer seu relato maravilhoso e você vai entender por quê.
E nós temos com muito prazer a participação aqui da doutora Maiara Queiroz, que é psicóloga, e o tema de hoje, seja bem-vindo, viu, doutora? É a esposa do nosso amigo Ricardo Azevedo, da nossa equipe, o nosso muito obrigado. 9h08 da manhã, você que nos acompanha, o tema de hoje do programa Câmara no Ar é a importância do apoio psicológico a pacientes com diagnósticos de câncer. Então, assim, daqui a pouquinho nós vamos tratar sobre este assunto muito importante com essas 3 mulheres que com certeza aí tem muita história para contar, para falar para você. Não é só ouvir dizer, mas se trata de fatos reais e que você vai acompanhar aqui com a gente 9h08 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora tem o Câmara no Ar. Todas as primeiras e terceiras quintas-feiras, por esta emissora, você ouve o programa A Câmara no Ar. Sintonize e fique bem informado. Muito bem, seja bem-vindo ao programa Câmara no Ar, 9h09 da manhã. Bom dia, Dora, seja bem-vindo ao programa dessa quinta-feira, Câmara no Ar. Hoje, quinta-feira, é dia do funcionário público, né? Bom dia, jucaense, bom dia, internautas, bom dia, Caetano, saudar aqui a vereadora Aparecida, a nossa psicóloga aqui que está conosco hoje, doutora Maiara Queiroz, toda a equipe de comunicação, dizer que é sempre muito bom, né, estar aqui presente, levando informação, levando assuntos relevantes para a população, né? E hoje a gente vai estar falando sobre a importância do apoio psicológico aos pacientes com câncer, enfocando de um modo especial o câncer de mama, já que estamos no Outubro Rosa. E por que vamos falar desse tema hoje, né? A gente acompanhou uma vasta programação da Secretaria de Saúde do município, importantíssima, né? Onde falou do diagnóstico, onde falou do tratamento, onde falou da recuperação, mas a gente sempre fica procurando o que faltou falar, né? Então, assim, o que a gente sentiu falta foi dessa parte do apoio psicológico, né? A gente sabe que é muito importante, a gente tem visto relatos de pacientes, né, que passaram por dificuldades, né, nesse momento que é muito difícil, né? Um dos cânceres que eu considero assim um dos mais difíceis para a mulher, porque ele mutila, né? Ele mutila. No momento que você diz assim, eu estou com câncer no útero, ninguém vai ver que você tirou seu útero. Mas quando você tem que tirar um pedaço de você, eu acho, e principalmente a mama, não é? Eu acredito que abala muito. Então a gente pensou em falar nesse assunto, conversamos com a doutora Maiara, e ela se dispôs prontamente a vir participar conosco. Muito então, bem. Passar agora para a doutora. Tá certo, então. 9 da manhã e 11 minutos. Eu quero deixar meu abraço aqui. Minha amiga Geraína Palácio está nos acompanhando agora. Meu amigo Manuel Timóteo está nos acompanhando lá na comunidade de Jurema. Manuel Timóteo, que está aniversariando hoje. O nosso muito obrigado, tá certo? Ele que é um batalhador aí, um guerreiro, né? Uma pessoa que com certeza tem uma história muito fantástica diante daquela comunidade da Jurema e também contribuindo para o desenvolvimento de Jucás. 9h11 da manhã, nós vamos conversar agora com a doutora Maiara Queiroz, psicóloga, dizer que é um prazer tê-la aqui no programa A Câmara no Ar. Doutora, uma pergunta inicial. O que é mais difícil de ouvir da parte principalmente quando se trata mulher? O que é mais difícil de ouvir? É a questão que ela está com a doença ou simplesmente pelo fato de ouvir que quando se escuta essa situação acaba que sendo uma sentença para ela? Bom dia, né? Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todo mundo que está assistindo e que vai assistir depois. E assim, o que é mais difícil é ouvir a palavra câncer. Por quê? Porque existe um estigma em cima dessa palavra. Essa palavra ela já está associada à morte, como a Dora falou, à mutilação. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas ainda,
das antigas têm medo de pronunciar a palavra câncer, porque acreditam que se falar o nome, vai pegar, vai ter. Então, só para que nós possamos entender como existe um peso, uma sentença em cima da pessoa que está ali recebendo o diagnóstico de câncer. É importante pontuar que não tem como separar a pessoa física do seu emocional. Tudo está ligado. Nós somos um conjunto de várias coisas, incluindo corpo, incluindo mente, incluindo emoção, incluindo espiritualidade, incluindo relações sociais. E quando a pessoa recebe esse diagnóstico, todos esses pilares são afetados. Os planos que essa pessoa fez até então precisarão ser adiados. E nós somos pessoas que gostamos, o ser humano gosta das coisas previsíveis. Eu gosto de saber que quando eu acordar, eu vou escovar os dentes, vai dar tempo eu tomar café e eu vou sair para atender meus pacientes. Quando a nossa rotina ela é afetada de alguma forma, isso já gera um impacto em nós. A pandemia veio aí para mostrar isso. Quando a pandemia surgiu, a rotina de muitas pessoas precisou ser readaptada. Nós precisamos aí recalcular a rota e isso gerou um desconforto, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza em muitas pessoas. Então, com esse diagnóstico, essa tristeza, essa ansiedade e esse desconforto surgem também. Porque ninguém, a grande maioria, pelo menos não, escuta que está com câncer e logo associa que vai morrer, está sentenciado, que tem seus dias contados. Então, o que é que eu posso trazer como sugestão para essas pessoas? Se informe. Não tenha como base histórias de outras pessoas. Cada caso é um caso. Da forma que aconteceu com o seu vizinho, com o primo da sua conhecida, não necessariamente vai acontecer com você. Concordam comigo que aquilo que é desconhecido gera mais desconforto? Aquilo que eu não sei me deixa mais preocupada, mas é como se eu entrasse nessa sala escura para achar o lugar de sentar. Ia ser mais difícil. Mas quando a luz está acesa, eu facilmente identifico qual é o meu lugar, onde eu tenho que ficar e como eu tenho que lidar com essa situação. Do mesmo jeito, é a pessoa que recebe o diagnóstico. Quanto mais informação ela tiver sobre o seu próprio caso, sobre como vai se dar o seu tratamento e os próximos passos, mais segura ela ficará. Porque ela vai aí conseguir saber o que é que vai acontecer depois. O que é que vai acontecer depois. E isso nos traz conforto, segurança, tranquilidade, mesmo em meio a uma situação tão difícil. Eu costumo dizer que o que nos leva ao sofrimento não é especificamente a situação, mas é a minha interpretação dessa situação. Se eu olho para essa situação e interpreto ela como fim para mim, logo eu vou sofrer, logo eu vou me angustiar. Mas se eu olho para essa situação e eu interpreto como mais uma situação difícil que está surgindo na minha vida, como outras que já surgiram e outras que poderão vir a surgir, eu vou enfrentar aquilo dali com meus altos e baixos, porque saúde emocional não significa estar feliz o tempo inteiro. Isso é uma utopia, isso é algo que não existe. Nenhum de nós vai se encontrar nessa situação. Saúde mental é saber passar por todas as emoções que a vida vai exigindo de mim. A tristeza, a dor, a angústia, a inquietação, as decepções amorosas, os lutos, que nós vamos já pontuar sobre isso, e conseguir passar sem me prender em nenhuma dessas situações para o resto da minha vida. É eu saber que hoje eu estou triste, mas que amanhã a vida continua. É eu saber que hoje eu posso chorar se eu quiser, me trancar no quarto, viver meu momento de angústia, mas depois eu tenho que recalcular minha rota e seguir em frente. Saúde mental é conseguir recalcular a rota depois dos dias difíceis.
conseguir programar a minha vida depois da tempestade, das circunstâncias adversas. Concorda? Muito bem. 9 da manhã, 18 minutos. E o programa Câmara no Ar começando bem. Falando para você, talvez tudo que a doutora Maiara Queiroz acabou de citar, seja para você que ligou agora o celular, esteja talvez, com certeza, com uma dúvida tremenda, porque o que nos faz sofrer realmente é a dúvida, é não ter o conhecimento. Aparecida, foi assim na sua realidade? A gente sabe que você foi uma guerreira, você enfrentou essa luta de perto, né? Viveu todas as possíveis fases, mas você é uma guerreira, tem uma história que Deus lhe concedeu de vitória, mas também se dá pela sua vontade de querer estar aqui, né? Bom dia, seja bem-vindo. E eu gostaria que você relatasse para a gente esse momento que você vivenciou. Bom dia, nossa colega vereadora Dora, doutora Maiara, Caetano, toda a equipe de comunicação e todos os nossos internautas, né, que estão nos acompanhando ou que nos acompanharão depois, né, verão depois o programa. Olha, quando eu disse na semana passada na Câmara que quando a gente descobre que está com câncer, é como se a gente recebesse a confirmação assim, você vai morrer, né? É um atestado, uma sentença, né? Uma sentença de morte, né? E isso acontece, eu creio, com todas as pessoas, né? Mesmo eu sendo uma pessoa assim mais corajosa, né? Mais espiritualizada, mas eu fui ao chão, né? E fui buscar informação exatamente como a doutora falou. Eu descobri que tinha um câncer numa mama, né? Com um mês depois descobri que a outra mama tinha um câncer. Porque dois exames que eu fiz de mamografia só detectava o da mama esquerda não detectava. Então foi outra pancada, outra dificuldade depois. Mas quando eu fui me inteirar, logo eu tive a sorte de pegar um médico muito preparado e muito tranquilo, doutor. Então, eu acho que isso fez uma diferença muito grande. Essa tranquilidade dele... até o jeito como ele colocava as coisas mais difíceis, né, parecia ser algo bom. E quando ele explicou exatamente qual era o tipo de câncer de cada uma das mamas, né? E como é que seria o tratamento e tal. Então, ele colocou de uma maneira mais leve, mas mesmo assim, com todo o preparo, eu ainda tive muitos problemas, porque durante o tratamento eu praticamente não dormia. Eu tive que buscar auxílio médico para dormir, né? Eu passei muitos meses em que eu precisei tomar indutor do sono. Eu tomava aquele remedinho que é só para dormir, mas tinha que tomar, porque se eu não tomasse, eu não dormia, né? Então, assim, porque o tratamento em si, a quimioterapia ou a radioterapia, eu não fiz a rádio, eu fiz só a quimio, mas é um tratamento muito agressivo. Você está boa, de repente você fica doente. Então, foi o meu caso. O meu caso, foi assim, 2 nódulos nas fases iniciais, 1 e 2, né, que é uma escala de 5. Então, eu estava nos 2 primeiros degraus. O que é que acontece? Mas a quimioterapia me deixou doente, porque é um remédio extremamente agressivo. E a gente precisa falar, precisa conversar com as pessoas, precisa ouvir as pessoas, precisa falar do câncer. Eu estou com câncer. Muita gente se admirou no começo, quando eu comecei a dizer, olha, eu estou com CA. E você diz assim, digo, tenho que dizer, eu tenho que falar, porque quando a gente fala, parece que a gente fica mais leve, diminui o peso, sabe? E eu comecei a falar e pedindo às pessoas para rezarem por mim, orarem por mim, né? Nos momentos muito difíceis da minha vida, eu recebi os amigos lá em casa, muitas pessoas que nunca tinham andado na minha casa, foram na minha casa com a Bíblia na mão para rezar, né? Orar a Deus por mim. Então, assim, nós precisamos desse aconchego. Quando você está numa situação dessa, você precisa do abraço, da boa palavra. Não a pessoa chegar lá para dizer, mulher, isso mesmo, a gente fica doente. Não, isso não. A gente precisa de
de pessoas que nos ajudem a ficar otimistas, de pessoas que nos ajudem a ficar alegres, inclusive, né? Nos momentos mais difíceis, mas que a gente possa encontrar alegria, que a gente possa buscar auxílio na palavra de Deus, na nossa fé e nos amigos, né? Na família e nos amigos. Então, é muito difícil. Por isso que muitas pessoas ficam no fundo do poço, porque se ela não tiver como buscar ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, inclusive para tomar um remédio, ela não consegue sair do buraco, porque é pesado. E quando disse, a nossa amiga Dora disse aí, falou sobre a mutilação, é algo muito sério, né? Por exemplo, eu tive a sorte, eu digo sempre que eu tive a sorte de retirar totalmente minhas mamas e colocá-las de imediato. Mas tem muitas mulheres que não têm essa oportunidade. Embora a lei, hoje o SUS, né, seja obrigado a fazer essa reconstituição mamária. Mas ainda existe muitos médicos no serviço público que, às vezes, não facilitam isso à paciente, né? Então, mas no meu caso foi muito bom. Eu fiz a retirada e, de imediato, eu fiz a reconstituição. Isso é muito bom, a nossa autoestima fica bem, né? Algo assim que a gente não se sente tão mutilado, sabe, Dora? É diferente, o sentimento é diferente. Muito bem. Manda um abraço aqui para Antônia Reis Queiroz, também está com a gente. Ana Maria, muito obrigado aí pelo carinho, está sempre com a gente, tá certo? E tantas pessoas bacanas que estão nos acompanhando agora e com certeza vão nos acompanhar. Doutora, você ouvindo o relato de Aparecida, e assim, você lida, além de tudo, com a questão da ciência ao seu lado, mas eu pergunto para você, a religião, nesse momento, também tem seu papel fundamental? Também tem. Como eu falei, nós não somos só corpo. O corpo, a ciência descobre as coisas, trata, mas nós também somos espiritualidade. Nós também somos relações sociais. Como ela falou, a importância de pessoas que chegam com a palavra positiva, ou simplesmente dizendo, estou aqui, estamos juntos, vamos passar por essa. A Dora ontem me falou sobre um programa de TV que ela assistiu, que tinha uma moça que estava relatando que teve câncer e que todos os amigos se afastaram dela. Então, mas por quê? Porque não sabiam o que falar. Então, eu vou lhe dizer o que falar. Eu vou lhe dizer agora o que você precisa fazer para poder permanecer ao lado dessa pessoa que está precisando de você. Dê carinho. Dê carinho. Simplesmente esteja ali. Outra coisa importante a falar para os familiares, porque assim, os familiares da pessoa que está enfrentando o câncer, ela adoece junto. É uma situação difícil que mexe com a estrutura familiar como um todo. Então, os familiares evitem tomar decisões pela pessoa. Ela não perdeu a sua capacidade de decidir. Então, é importante ela já está perdendo tantas coisas e eu tirar dela o direito de tomar decisões. Ah, mas ela não está querendo tratamento. Vamos fazer ela se conscientizar. Ela precisa ir de um auxílio psicológico, do auxílio de um profissional, para levá-la a ter esse esclarecimento e passar por essa situação onde ela está enfrentando a rejeição primeiro. Ela primeiro rejeita, é um impacto muito grande. Então, assim, não é você decidindo por ela que você vai facilitar as coisas para o lado dela. E outra coisa que eu gostaria de falar não trate de forma infantil essas pessoas. Às vezes a gente fica, neném, não, calma, fala de uma forma bem infantilizada, pessoas já, os cavalão e as cavalonas, como a gente fala, né? Então, assim, não. Trate ela como você sempre tratou, só que agora com um pouco mais de empatia e de compreensão. Compreensão por quê? Porque esse é um momento onde ela enfrenta o que nós, da psicologia, chamamos de luto. E diferente do que o que a gente acha, o luto, ele não só surge na vida da pessoa quando ela perde alguém para a morte. O luto surge quando nós perdemos coisas em vida também. Então, essa pessoa começa a perder várias coisas, os projetos, os planos, a saúde física, pessoas começam a se afastar. Então, ela enfrenta ali o luto. E o luto é feito de algumas fases. Uma delas é a raiva.
E eu vou falar sobre as fases para que você compreenda essa pessoa que está aí do seu lado, que talvez esteja passando por isso. Porque quando eu entendo por que a pessoa está agindo como está agindo, eu seguro minha onda, eu não vou bater de frente, eu não vou tentar tomar outras atitudes que são desnecessárias. Então, uma das fases é a raiva. E raiva de quê, Maiara? De muitas coisas. Essa pessoa, às vezes, sente raiva do médico que deu o diagnóstico, sente raiva da equipe ali que está auxiliando, sente raiva de si mesma por não ter se cuidado, por não ter feito um exame, por não ter feito uma coisa e outra, sente raiva dos familiares, raiva de Deus, enfim. Outra fase é a fase da negação. É quando essa pessoa, é como se ela não tivesse com nada. Ela nega que está com alguma coisa. Ela vai viver na vida dela como se não tivesse com nada. Ela é um mecanismo de defesa porque ela ainda não está preparada emocionalmente, mentalmente, para administrar essa situação. Então, a negação é um mecanismo e faz parte do luto também. Outra fase do luto é a barganha. É aquele momento onde o paciente começa a fazer promessa para todos os santos, começa a negociar com Deus ali a sua cura. Se der certo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, dentro do luto existe também essa fase. Existe a fase da tristeza, também conhecida como depressão, que é quando ela entende o que ela está passando e ela se fecha dentro de si e vive sua dor. Vive sua dor, vive sua tristeza, vive seu momento de angústia, até que ela chegue na última fase, que é a fase da aceitação. É quando eu entendo o que eu tenho, quando eu entendo os caminhos que eu vou ter que percorrer agora, e eu vou seguindo em frente, vou fazendo o que me cabe ser feito. Muito bem, 9 da manhã, 30 minutos. Gostaríamos de agradecer aqui a você que nos acompanha. Manda um abraço aqui, também sempre com a gente aqui, a Fátima Duarte Alves, também nos acompanhando aí, com certeza atenta a todas essas informações necessárias, aqui dentro do programa Câmara no Ar, nessa quinta-feira, dia do funcionário público, parabenizando mais uma vez a todos os funcionários, tá certo? Um abraço aí para todos que compõem, e em especial o funcionalismo público do município de Jucás, tá certo? Que faz a história e faz esse município ser bem diferente e, com certeza, pelo esforço, pelo carinho, pela dedicação, faz Jucás ser referência no estado do Ceará e no Brasil. E a prova está aí quando se fala na educação, Jucás, mais uma vez, no rol dos melhores municípios, no destaque é a nível nacional, tá certo? 9 da manhã e 31 minutos. Dora, você quer falar agora? Quer fazer alguma pergunta para a doutora Maiara? Pode ficar à vontade aí. Eu estava lembrando aqui que eu tinha uma tia, né, que fazia tratamento de câncer, e eu dizia que a doutora Maiara no início, né, ela não entendia bem o que estava acontecendo com ela, né, então ela não teve reações, né, então assim, a doutora Maiara, isso é importante, assim, a pessoa não saber ou entender bem para ficar tranquila. Isso interfere no tratamento terapêutico, se você ficar muito nervosa, tensa? Interfere sim, porque, veja comigo, às vezes, por exemplo, eu recebo pacientes que têm distorção da própria imagem. Está ali, tudo organizadinho, tudo ok, mas quando se olha no espelho não se enxerga da forma que realmente é. Tem uma distorção da realidade. E essa distorção da realidade leva ela ao sofrimento. Então, às vezes, existe a realidade e como eu estou enxergando essa realidade. Então, a nossa forma de enxergar as coisas interfere diretamente. Ainda na faculdade, um professor trouxe o relato de uma situação que aconteceu nas épocas que tinha guerra e tinha os prisioneiros de guerra. Eles pegaram um desses prisioneiros e foram fazer um experimento com ele. Que experimento foi esse? Eles amarraram ele, vedaram ele e disseram que iam fazer um corte nele e ele ia pingar gota por gota até morrer.
o que foi que eles fizeram? Ele vedado e amarrado, eles encostaram só um metal gelado nele, fingindo que tinha cortado, mas não cortaram. E colocaram do lado dele uma goteira, pingando uma água, e ele passou a madrugada ouvindo aquela goteira, acreditando que era o próprio sangue. Quando amanheceu, ele estava morto. Ele acreditou que aquilo estava acontecendo com ele. E por acreditar, de fato, ele vivenciou as consequências, como se tivesse sido real. Isso é só para mostrar como o nosso psicológico, como a forma que nós enxergamos e lidamos com as coisas influencia diretamente com as circunstâncias em que nós estamos sendo inseridos. Seja de doença, seja de novas oportunidades, seja ela qual for. É por isso que, quando do relato de Aparecida e quando você, doutora, colocou a questão das pessoas saberem o que falar, é nessa hora que aquelas pessoas que verdadeiramente são canal de bênçãos, né, que têm a unção pelas palavras, de palavras que possam restaurar, erguer, ajudar, essas vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Com certeza. Uma palavra, ela pode colocar você lá em cima ou pode estragar o seu dia. Às vezes a gente amanhece bem, mas cruza com uma pessoa que não amanheceu tão bem assim, ela consegue contaminar e nosso dia fica ali arruinado até o final dele. Então, outra coisa, quando a Aparecida falou, que precisou, no meio do tratamento, precisou buscar... Tem um probleminha aí. No meio do tratamento, ela precisou buscar um auxílio para dormir. E é importante a gente pontuar que o tratamento para o paciente, na vida do paciente que tem o câncer, não é necessariamente apenas com o oncologista. É um tratamento multidisciplinar, que envolve médico, enfermeiros, às vezes nutricionistas, psicólogos. Então, assim, por quê? Porque aquele diagnóstico não afeta só a mama, afeta a vida daquela pessoa como um todo, a estrutura dela como um todo. Então, se nós vamos tratar um ser como um todo, nós precisamos ter o suporte necessário para isso. Do mesmo jeito que eu falo, a importância da espiritualidade. Independente de religiões, religião é o quê? Dogma, conjunto de doutrinas que nós crescemos seguindo, e isso nos faz bem, ok. Mas a espiritualidade é algo que transcende. É aquele relacionamento que eu tenho com alguém que é maior do que eu e que eu sei que me entende, que eu sei que de alguma forma vai olhar por mim, de alguma forma está no controle da situação e vai me auxiliar, enfim. Então, o pilar da espiritualidade também é muito importante. Pois não. Lembrando aqui, doutora Maiara, porque assim, a Aparecida falava um relato que ela tem plano, né, plano de saúde, ela tem Unimed. Com certeza o tratamento é mais agilizado, né? Ontem eu conversava com uma paciente e eu orientei que ela fosse para a academia, né? O médico, inclusive, orientou também. E a gente conversava lá, ela dizendo, eu estou muito preocupada, porque minha cirurgia vai demorar muito. Desde julho, que ela foi diagnosticada com um câncer invasivo, e a cirurgia dela foi marcada para dezembro. Né? Então, assim, a angústia desses pacientes que fazem a cirurgia pelo SUS e que tem que enfrentar uma fila de espera é muito grande. Muito grande. Com certeza. Então, em meio a tantas angústias, o papel do psicólogo é estar ali para poder auxiliá-los nesse momento de dificuldades emocionais, de oscilação emocional, que tem dias que a pessoa acorda triste, mas tem dias que ela acorda com ódio de tudo, da vida, do mundo, das pessoas, ninguém que chegue nem perto. Então, essa oscilação e essas mudanças emocionais, o psicólogo está ali para estar dando suporte, está abrindo espaço, porque às vezes em casa a pessoa não se sente compreendida, ela não se sente escutada de fato. Então, o espaço ali terapêutico é para que a pessoa
traga todas as suas emoções, traga todos os seus incômodos, todas as suas frustrações, e que nós possamos juntos ressignificar tudo isso. Dar um novo significado a essa situação. Muito bem. Doutora, são 9h37 e a gente daqui a pouquinho vai passar para outra fase do programa, que é a apresentação dos trabalhos da Câmara, como é que está propriamente dito. E para esse assunto eu gostaria que a senhora concluísse aqui, já falando, deixando a mensagem. Às vezes tem várias pessoas que com certeza ou já estão ou irão acompanhar, que vão precisar demais dessa orientação, desse momento final que a senhora pode. Qual a mensagem que a senhora deixa para uma pessoa que está agora, recebeu um diagnóstico, ou está ultrapassando esse caminho, esse deserto, que é a recuperação da saúde na luta contra um câncer? Por mais que essa situação, como tantas outras, surjam na nossa vida e nos leve a acreditar que é o fim, não é. Tem situações que são oportunidades para a gente se refazer de outras formas. Longe de mim querer romantizar uma doença, mas se aconteceu, eu posso tentar enfrentar ela de uma forma diferente, para que minha vida não acabe aqui, para que meu emocional não acabe aqui. E só uma última sugestão para a pessoa que está enfrentando o câncer, é uma oportunidade para você adquirir novas habilidades. Tente aprender algo novo que você nunca teve tempo para aprender, tocar um violão, a fazer um bordado, trabalhos manuais que te levem a ocupar os seus dias. Nós gostamos de rotina. Então, mesmo em meio ao seu tratamento, a esse vai e vem, em hospital, enfim, tente construir uma rotina que te deixe satisfeita em estar colocando em prática ao longo dos seus dias, tá certo? E era isso. Obrigada pela sua participação. Aparecida, eu gostaria de fazer para encerrar esse hall nesse sentido, eu gostaria de saber de você, depois que hoje estamos aqui festejando sua vitória, sua alegria, né? Mudou alguma coisa na sua vida? O que é que você diz assim, olha, antes do meu enfrentamento da luta contra o câncer, eu era dessa forma, hoje eu adquiri, pela luta que eu travei, hoje eu estou assim. O que é que você poderia dizer para as pessoas que acham que não é possível, diante de um cenário devastador, que é ouvir essa sentença, vamos dizer assim, e poder estar hoje aqui dizendo, eu aprendi alguma coisa. O que é que você traz essa mensagem? Eu acho que toda doença prolongada e grande traz muitos aprendizados. E o câncer não é diferente, né? Até como a gente disse aqui, que quando a gente escuta falar, tem todo um estigma, né? Algo que envolve, muito grande que envolve essa palavra câncer, até abreviar para chamar CA, né? Interessante, porque parece que o peso é menor. Mas eu digo assim, a doutora Maiara disse que falou muito da questão da espiritualidade, de novos hábitos, e eu digo assim, aprenda novos hábitos também com relação à alimentação, né? É muito importante a questão da alimentação. Todos os profissionais que eu conversava na época, inclusive a nutricionista, alguns médicos, amigos que ligaram para mim, e diziam assim, tire o açúcar da sua vida, diminua o açúcar, todo o açúcar, esse açúcar cristal, né? Esse açúcar que as pessoas usam normalmente. Então, assim, eu aprendi muitas coisas com relação à alimentação, né? Eu passei a me alimentar melhor, eu realmente consumia muito açúcar, açúcar que eu digo doce, tortas, essas coisas assim que a gente faz, né? Que a gente compra feito também, que é muito bom, né? Eu realmente passei a usar outras coisas, outros tipos de açúcar. E uma coisa assim que eu melhorei muito com relação à minha tolerância, né? Então, a gente sabe que a gente precisa ser mais tolerante, a gente aprende, porque quando a pancada é muito grande, né, a gente tem que aprender. E toda doença prolongada, ela traz um aprendizado, ela traz um desgaste emocional, mas em todas elas, não só no câncer, né, mas ela traz um aprendizado.
eu acho que muito a questão espiritual, sabe? Então, até hoje, eu agradeço demais quando eu fui para a missa, eu vou à missa e as pessoas dizem assim, olha, eu estava rezando por você. Isso é tão bom, isso dá-se uma alegria quando a pessoa chega que diz assim, eu estava rezando por você. Na época do meu tratamento do CA, outras pessoas de outras igrejas cristãs foram na minha casa, com a Bíblia na mão. Eu me senti muito feliz, né? Pessoas da Assembleia de Deus, pessoas da Igreja Adventista, e foram lá e foram muito bem recebidas, né? E eu fiquei muito feliz pela palavra que elas levaram. Foi uma palavra de esperança, palavra de Deus, né? A palavra, então, assim, muito bom. Eu acho que a minha espiritualidade melhorou muito depois dessa doença. Quando você dá o sentido de eu estava rezando por você, demonstrando que você tem importância para as pessoas, né? A importância das pessoas. A gente só se importa com aquilo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se preocupa. Exatamente, né? Então, 9h43, muito obrigado, Aparecida. Hoje, com certeza, aí, informações importantíssimas, né, Dora? Hoje. Agradecer, né, a doutora Maiara. A gente já conhece o trabalho dela, ela tem um programa Metáfora, né, na TV Ouro Branco, e às vezes eu não assisto presencial, mas eu vejo depois, viu? Muito bom, né, para as pessoas acompanharem. Ela também trabalha aqui no Espaço Pilates, né, e trabalha também em Iguatu. Então, agradecer a sua participação, né, nesse momento. Foi, com certeza, de muita importância, né, para as pessoas que já tiveram ou que estão passando por esse momento, ou que irão passar, né? Então, de estar nos acompanhando e recebendo essas informações por um profissional qualificado. Isso é muito importante. Agradecer à vereadora Aparecida pelo companheirismo, por sempre estar presente e colaborando com os trabalhos do Legislativo, e hoje trazendo aqui um belíssimo depoimento, né, de superação. E agora nós temos aqui, né, Caetano? Mas antes disso, eu queria aqui mandar os nossos sentimentos aqui, os nossos pesares, né, os nossos pêsames pelo falecimento do Antônio, né, filho da Lucimar, lá da Jurema. Morreu de uma morte trágica lá no Maranhão. Com certeza é um dia de luto lá no nosso distrito. Então, mandar aqui o nosso abraço fraterno e pedir a Deus que conforte, né, o coração da família. Também a gente manda pêsames e parabéns, né? Na Jurema também, né? Os parabéns para Manuel Timóteo, que está aniversariando hoje. Ele que é presidente da associação, que faz um belíssimo trabalho lá na Jurema. Gosta de participar, né, das sessões da Câmara. Então, mandar aqui o nosso abraço para Manuel Timóteo. E parabenizar os funcionários públicos, né, como dizia Caetano aqui, que faz a diferença no município. Mas eu quero mandar um abraço especial aqui para os servidores da Câmara, do Legislativo, né, que fazem parte do funcionalismo público do município, que também faz toda a diferença, que estão lá nos ajudando, colaborando o tempo todo. Então, vai aqui o nosso abraço para todos os servidores do município e, de um modo especial, do Legislativo. Muito bem. Dora, hoje é quinta-feira, hoje é dia de sessão na Câmara, né? Como é que vai ser hoje? Quais são os trabalhos que... Sim, a gente ficou até de todo o programa repassar o que está acontecendo no Legislativo, mas a gente está se resumindo ao que está acontecendo na quinta-feira, né? Que a gente está apresentando o programa, o que vamos fazer na sessão hoje. E no mês de dezembro, na primeira quinta-feira de dezembro, ou na terceira, não sei, a gente vai se programar, a gente vai estar falando sobre o que o Legislativo realizou durante todo o ano. Resumo né? do ano. Resumir, né? Durante todo o ano. Então, assim, hoje a gente vai estar fazendo a terceira votação de 3 projetos que eu considero muito importante. Um deles é que dispõe sobre dar prioridade às mulheres vítimas de violência nos programas sociais do município, né? É um projeto da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, composta por mim, a vereadora Aparecida, a vereadora Marconeide, a vereadora Rosângela e a vereadora Nerivânia. Então, a gente fez esse projeto, encaminhamos para o Executivo, ele foi sancionado e hoje a gente está fazendo a terceira votação. É um projeto muito importante, que a gente vai acompanhar de perto, para que realmente essas mulheres vítimas de violência doméstica, né, tenham prioridade nos programas sociais do município.
Também um projeto de minha autoria, né, que foi sancionado também, está voltando para a votação, a terceira votação, que institui o programa de registro civil no hospital, né? Então, todas as crianças saem do hospital com seu registro. Isso foi implantado na época que eu estava como secretária, a vereadora Aparecida estava também como diretora do Hospital Santa Isabel. A gente iniciou no hospital, mas não teve continuidade, né? Vai, volta, para. Então, a gente fez essa indicação e estamos fazendo a terceira votação desse projeto para que realmente ele seja lei no município e que as crianças saiam, de fato, registradas o tempo todo, né? Toda criança que nascer, a mãe já sai com seu registro de nascimento. Porque é uma das coisas que, às vezes, por exemplo, para quem mora no São Pedro, quem mora na sede é fácil. Mas quem mora lá no Poço Grande, lá no Baixio da Donana, que muitas vezes não tem nem como se deslocar, é difícil você voltar para ter que fazer o registro de nascimento do seu filho. Então, é uma questão de cidadania e a gente já está acontecendo, né? O hospital já está fazendo, o cartório vai lá e faz o registro no hospital. O outro projeto, em terceira votação também, é do vereador Eude, que é o nosso vice-presidente, que dispõe sobre a prática de capoeira nas escolas, né? Também estamos fazendo a terceira votação. E o outro é da celebração do convênio com a Associação de São Pedro do Norte para a realização do campeonato, né? Que é uma grande festa que acontece todo ano, lá em São Pedro, Copão, né? Então, a gente está também fazendo a terceira votação desse projeto. E hoje também vamos votar um projeto muito importante, em segunda e em terceira votação, na sessão extraordinária, que é o da LOA, a Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022. Né? Então, a gente já fez discussão através de uma audiência pública com os vereadores e estaremos colocando em votação hoje, em segunda, né, na sessão ordinária, e em terceira, na sessão extraordinária. E o outro projeto também é do Executivo, que é a aquisição de um terreno para complementação da construção do ginásio poliesportivo lá em São Pedro do Norte, distrito de São Pedro. E 2 requerimentos. Um requerimento da vereadora Marconeide, que pede ao secretário de Infraestrutura para encaminhar o mapeamento das ruas da sede do município com risco de alagamento. E o outro é de minha autoria, justamente a gente pensando hoje nessa programação que a gente está fazendo no Outubro Rosa, solicitando a coordenadora, a gente sabe que ela é uma pessoa de muita abertura, para dar prioridade nos atendimentos às pessoas que procurarem que estão com problema de câncer. Né? Por quê? Às vezes a pessoa vai marcar daqui a 30 dias, e essa demora não pode acontecer num paciente que está prestando hoje. Né? Então, para que seja dada prioridade não só às mulheres, mas a todas as pessoas que estiverem com problema de câncer e precisarem do atendimento psicológico. E também estamos apresentando para os vereadores o plano de sustentabilidade, que foi encaminhado pelo secretário de Infraestrutura, o nosso amigo Hugo Lavô, da recuperação, né, da recuperação e conservação das estradas vicinais do município. Muito bem. 9h51. Mais uma vez, só agradecer a você que nos acompanha. Iraneide Silva, muito obrigado. Ana Maria, Antônia Raiz Queiroz também com a gente. O nosso muito obrigado. 9h51, doutora Maiara, muito obrigado. Aparecida Lavô, Dora, até às 17 horas lá na Câmara Municipal. A você que nos acompanha. Depois não? Faltou só dizer, né, que esse programa é retransmitido pela Rádio Sucesso FM, para oportunizar também as pessoas do sítio, que não têm acesso à internet, né, que moram aqui nas proximidades de Jucás. Ou aqui na sede também, mesmo. Né, aqui na sede mesmo, né, para sede. estarem assistindo na próxima quinta-feira, às 11 horas. Muito bem. 9h52, obrigado pelo carinho, e esse programa se despede por aqui e agradecendo sua paciência e fazendo convite para qualquer momento a gente retornar numa quinta-feira dessa daí para você nos fazer companhia. Um abraço, até lá, tchau!